Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Luciana Balco de Faria nasceu em São Paulo, capital, mas viveu na região de Assis, depois em Marechal Cândido Rondon e Curitiba, no estado do Paraná. Única filha de pais divorciados, ela teve mais 4 irmãos que são dos casamentos de sua mãe e uma irmã adotiva por parte de pai. A família era dividida, então ela recebeu fortes influências da igreja luterana, católica, do espiritismo e de outras igrejas. E aos 15 anos, ela era professora da escola dominical e ficou muito confusa em relação às informações que tinha que passar para seus alunos. Ela então pediu sinceramente a ajuda de Deus em oração. E Deus respondeu às suas orações de uma forma muito inusitada. Ele mandou um namorado muito especial, parte de uma família muito unida, respeitosa e carinhosa, que a acolheu e abriu o caminho para que ela tivesse a vida transformada em 180 graus. Luciana, que bom que você está aqui com a gente, um prazer muito grande para o nosso programa. Conta pra gente um pouquinho das suas raízes, da sua família, da sua infância. Bom, eu sou filha de eu sou neta de alemães. Minha mãe é filha de alemão, meu pai é italiano, napolitano. Já veio para o Brasil adulto, com 25 anos. E, enfim, depois se separaram quando eu tinha 1 ano e minha mãe mudou-se de São Paulo, meu pai continuou em São Paulo e é isso. Assim que começou. Com relação às influências religiosas, que influências você teve na sua infância? Bom, como a família da minha mãe, de tradição alemã, são luteranos, e a família do meu padrasto eram católicos. A gente morava no interior de São Paulo e a família dele toda católica. E eu me envolvia com os primos e com todo mundo, com as tias, os tios, e acabava sempre participando. Então você ia para a igreja católica com seu pai e para a igreja luterana com a sua mãe? Exatamente. Quando as pessoas te perguntavam que religião você era, o que você dizia? Luterana. Ah, entendi. Tá certo, mas passava na igreja católica, rezava, você gostava disso? Sempre gostei muito, sempre fui muito religiosa. Então, quando eu era criança, eu saía da escola quase todas as tardes, passava pela praça matriz, pela igreja matriz católica da cidade, e ia fazer minhas orações, ficava ali uns 15, 20 minutos, depois continuava para casa. E aquilo sempre chamou muito a minha atenção, eu era muito curiosa e sempre que eu via a igreja e tudo que envolvia as atividades da igreja, eu questionava muito desde pequenininha, né? Eu me envolvia de verdade com tudo aquilo. Interessante, né? Você tinha curiosidade de ler a Bíblia, de orar? Tinha, sempre. Aí, às vezes, eu não sabia algumas coisas, por exemplo, as minhas primas rezavam o terço. E minha mãe não queria que eu rezasse o terço, porque ela era luterana e eu ficava dividida, mas eu quero rezar o terço como minhas primas, né? E ela nunca comprou um terço para mim. Né? Eu nunca tive um. Às vezes eu pegava e rezava no terço da minha prima, né? Mas foi assim que... Que outras influências religiosas você teve? Então, aos 12 anos, o meu tio se filiou ao espiritismo. Meu tio e minha tia, o irmão da minha mãe. E a partir daí ele começou a convidar a família para participar das atividades no centro espírita. E ele me convidou. E aí eu perguntei para minha mãe se eu podia ir, ela foi 1 ou 2 vezes, não se interessou muito, mas eu era curiosa e eu queria saber por que o médium recebia o espírito, por que os espíritos não mandavam carta para mim, só mandava para os outros.
como que aquilo era possível, o que que acontecia. Então, Cheia de perguntas. Cheia de perguntas. Eu tomava passe, né? Era uma série de coisas que aconteciam. A gente também, eu tive a experiência de ir para um médico não, era uma pessoa normal que recebia uma entidade, que era um médico. E foi interessante porque naquele dia ele olhou para mim e falou assim, olha, você está com problema de visão, você precisa procurar um oftalmologista. Mas eu não perguntei nada, ele passou por mim e disse. Ele falou assim, é por isso que você tem tido muita dor de cabeça. E fato, eu fui procurar o oftalmologista e estava mesmo com miopia, né? Eu falei, como é que ele sabe? Então tudo isso foi me envolvendo muito, né? E meu questionamento sempre aumentava. Entendi. Por que que os seus 15 anos foram assim marcantes para você nesse lado religioso? Bom, durante a infância inteira eu tive muita influência de muitas religiões, como eu falei, da católica, luterana, o espiritismo, testemunha de Jeová. Os meus vizinhos imediatamente ao lado da minha casa eram testemunha de Jeová e também várias vezes nos convidaram para participar das atividades na igreja. A minha primeira Bíblia ilustrada eu ganhei deles, dos vizinhos que eram da testemunha de Jeová. Então, eu ia em tudo e eu era curiosa e queria saber. Foi aquilo tudo, chegou na adolescência, eu acho que borbulhou na minha cabeça. Imagino. Mas eu me dizia luterana e tinha feito o que a gente chama de doutrina, que seria para o católico a catequese. É dos 12 aos 14 anos que os luteranos ensinam a Bíblia, tem os estudos bíblicos com os adolescentes, pré-adolescentes, né? E aos 14 anos a gente faz a confirmação do batismo. E no meio dessas aulas, escola bíblica, eu fazia muitos questionamentos para o pastor que eu gosto demais, pastor Ravache. Eu questionava muito, né? Por que isso, por que aquilo? E aí ele começou a falar, o que está acontecendo com você, né? Mas um dia ele me colocou no fusquinha dele, me levou para casa e conversou com a minha mãe. Falou, olha, você não deixa ela ir para o centro espírita, não deixa ela para católica, para nenhuma outra religião. Se ela é luterana, e vamos por esse caminho, né? Aí eu passei a ser professora de escola dominical. Ele mesmo pediu, porque eu era entendida de Bíblia, né? de coisas assim, de igreja. E eu passei a ministrar aulas de escola bíblica para as crianças entre 7 e 9 anos. Inclusive, as minhas irmãs eram minhas alunas, minhas 2 irmãs. E aí, quando eu ia contar uma história e fazer uma atividade ou cantar alguma coisa com as crianças, eu me questionava. Será que eu estou ensinando certo? Será que eu estou fazendo melhor? Será que é isso que Deus quer que eu faça? E eu comecei a me questionar muito e estava bem confusa. Aí, aos 15 anos, acho que tudo isso explodiu na minha cabeça e um dia eu me coloquei de joelhos ao lado da minha cama e orei a Deus e pedi para Ele me mostrar a verdade, porque assim, eu estava com um turbilhão de informações na cabeça, das mais diversas, e eu não conseguia achar por mim mesma o caminho que era a verdade. Eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me oriente, né? Não me deixa sofrer assim de engano, de ficar perdida no meio dessas informações. E aí eu orei com sinceridade e pedi, olha, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre a verdade, que eu saiba onde está a verdade, né? E nesse mesmo dia eu fiz uma outra oração, que eu já estava pensando em namorar, né? E na cidade onde eu morava, é uma cidade tipicamente germânica, assim, cultura alemã. Que era qual mesmo? Marechal Cândido Rondon. Sei. E nessa cidade só tinha rapazes assim, que nem eu, loirinho, do olhinho claro, branquinho. E assim, era muito comum, era todo mundo muito igual, né? E eu queria uma pessoa diferente, né? E eu orei naquele dia, eu falei, eu quero um moço alto, de olhos e cabelos castanhos, e que tivesse um sorriso bem bonito. Eu lembro exatamente do que eu pedi, né? E um adicional, eu pedi que fosse uma pessoa verdadeiramente cristã. Já que eu estava com tudo aqui, eu falei, Senhor, que seja uma pessoa cristã que me ajude nessa minha busca, né? Você nessa época, Luciana, já tinha ido a alguma igreja adventista? Não. Na verdade, quando eu tinha uns 7 anos, eu ouvi falar dos sabatistas, porque uma amiga da minha mãe era sabatista. Só que a gente se via raramente, ela morava num sítio mais distante, de vez em quando a gente se via. E eu não sabia exatamente o que significava ser sabatista. Até questionei minha mãe e ela falou que guardava um sábado. Mas só isso. Foi a única informação que eu tive. E como foi que, de fato, você entrou em contato com os adventistas? Bom, aí
Com 18 anos, eu fui morar em São Paulo e chegando lá, eu não conhecia quase ninguém em São Paulo, a não ser o meu pai, que morava lá. Mas eu tinha conhecido um rapaz em Marechal Cândido Rondon aos 15 anos. Ele foi para o casamento de um amigo dele e eu também era conhecida da família da noiva. A gente acabou sendo apresentados. E aí eu pensei, é a única pessoa que eu conheço, que tem uma referência com os amigos meus, com alguém da minha cidade, que posso começar um ciclo social, de amizade, né? E aí eu liguei para minha amiga, que passou o telefone dele e tal, e a gente começou a conversar e combinar de sair. E aí eu queria ir para um shopping. Eu falei, você pode me levar para um shopping? Eu quero conhecer o Shopping Iguatemi, em São Paulo. Isso era quinta-feira no telefone. Aí ele falou, não, posso te levar, claro. Eu falei, pode ser nesse sábado? Aí ele falou, no sábado não vai dar. Aí eu, por quê? Não, vamos fazer o seguinte, eu passo aí na sua casa e te explico direitinho. Eu falei, mas que estranho, você tem algum compromisso para o sábado? Não, não é que eu tenho um compromisso. Sábado de manhã, você falou? Era sábado à tarde. Eu queria sair no sábado à tarde, né? Aí ele falou assim, mas eu preciso te explicar algumas coisas e tal. Eu falei, ué, qual que é o problema de ir ao shopping sábado à tarde? Então, espera que eu te explico, né? E eu, assim, já muito ansiosa, eu falei, você tem namorada, você não quer sair em público, o que que está acontecendo, né? Ele, não é nada disso, é uma coisa séria, bem séria, e eu quero falar com você pessoalmente. Eu falei, gente, o que que pode ser sério para um rapaz de 18 anos não poder levar uma menina ao shopping no sábado à tarde, né? E aí veio a surpresa. Quando ele chegou, eu já parei perto do carro e falei assim, me explica o que que é. Dependendo do que for, eu nem entro no carro, né? Nossa. Eu sabia o que que era. Ele, calma, senta. Aí eu entrei no carro e ele tirou uma bíblia do porta-luvas do carro e falou assim, abre em Êxodo 20, por favor. Aí eu, nossa, que coisa estranha, você né? ficou boquiaberta. Fiquei. Aí ele, lê o versículo 8, por favor. Aí eu li sobre o quarto mandamento que fala da guarda do sábado. E eu fiquei chocada na hora, porque ele nem sabia dessa minha história toda com religião nem nada. A gente se conheceu muito superficialmente naquele casamento, naquela festa lá. Mas ele falou, olha, eu guardo sábado e todo sábado eu vou para a igreja. No sábado à tarde, as minhas atividades são bem diferentes do que normalmente as pessoas fazem. E eu queria te convidar para ir fazer uma caminhada no Parque do Ibirapuera. E eu falei, que legal. Mas aí na hora eu até falei, a sua Bíblia é diferente, é uma Bíblia de crente. Na minha não está escrito isso. A gente guarda o domingo. E ele disse, não, isso não existe. Na sua Bíblia está escrita a mesma coisa que na minha. Você pode pegar e pode conferir. Na hora você chegou a duvidar um pouco? Eu falei, eu nunca ouvi falar, a não ser aquela história do sabatista, mas naquele momento eu nem lembrei disso. Depois que eu fiquei refletindo, que eu lembrei que eu já tinha tido uma informação nesse sentido, mas na hora eu falei, impossível. Eu fiz escola bíblica por 2 anos, eu frequentei a igreja católica por não sei quantos anos, testemunha de Jeová, nunca ninguém falou de sábado para mim. Olha, eu não sou uma ignorante era um assunto em Bíblia. Totalmente novo para você. E o outro assunto, depois que eu comecei a frequentar a igreja, foi a volta de Jesus. Nunca tinha ouvido falar que Jesus ia voltar. Olha. Nunca. O dia que o pastor Robson Marinho, no campus 1 do NASP em São Paulo, me disse, numa pregação sobre a volta de Jesus, eu cutuquei o Carlos e falei, como é que é? Jesus vai voltar? Como assim? Muitas novidades. Foi uma novidade também, né? Luciana, vamos dar só uma pausinha aqui, um minutinho? Ok. Como você percebe, ainda algumas perguntas precisam ser respondidas no próximo bloco. E aí, qual foi a reação dela diante dessa novidade da verdade bíblica com relação ao sábado? O que foi, de fato, o ponto da virada em sua vida? E a reação da família? Quais os obstáculos ela teve que enfrentar? É isso que a gente vê daqui a pouquinho, depois do intervalo. Disposição, alegria, boa saúde, vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável.
O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é a Luciana Balco de Faria, que vinha contando no bloco anterior que depois de receber várias influências de diversas religiões, um dia ela se deparou com a verdade do sábado. Luciana, naquele sábado que você foi com esse rapaz passear no Parque de Ibirapuera, depois você chegou em casa, o que você foi fazer? A primeira coisa que eu fui fazer foi conferir na minha Bíblia se as informações batiam, se os mandamentos era do jeito que estava escrito na Bíblia dele, porque eu tinha aprendido na doutrina, a gente não estudava necessariamente a Bíblia sempre, mas um livro apoio com as doutrinas da Igreja Luterana, e eu tinha aprendido que o dia de guarda era domingo. E aí eu falei, bom, agora é a prova real, a hora da verdade, né? E fui procurar então na Bíblia e descobri, conferi a informação, né, que realmente estava escrito sábado. Eu não tive dúvida, eu falei, isso é óbvio, é incontestável, né? Está escrito de uma forma muito clara. E aí eu jamais questionei. A partir daquele momento me convenci de que eu tinha que guardar o sábado. Eu não tive dúvidas em relação a isso. Desse momento, daquele sábado, que você ainda estava começando um relacionamento, esse rapaz por acaso batia com aquelas exigências que você tinha feito para Deus? Totalmente, porque assim, além do que eu tinha, o estereótipo físico que eu tinha pedido, que eu acho que foi uma evidência de que Deus estava mandando, porque eu pedi assim em oração, também eu pedi uma pessoa cristã que realmente amasse a Deus e me ajudasse nessa busca, né? E o presente foi completo, foi 2 em 1. Poxa, que legal. Deus foi muito cuidadoso com você, né? Naquele mesmo dia ele já me convidou para ir para a igreja. Ele disse que todo sábado de manhã ele ia para a igreja e se eu tivesse interesse em conhecer, que era só me avisar que ele me levaria. E a partir do sábado seguinte eu comecei a ir, quase sempre fui, nunca mais deixei de ir, né? Olha, desde que você foi a primeira vez até o seu batismo, né, um tempo ali se transcorreu, o que aconteceu, Luciana, que foi assim o ponto-chave? E você falou, não tenho mais dúvidas, quero me batizar na Igreja Adventista. O ponto-chave foi quando eu cheguei, no primeiro dia que eu cheguei ao UNASP Campus 1 em São Paulo, quando ele me levou, e eu vi o pastor pregando e ele dizia, abra sua Bíblia no capítulo tal. E eu vi a igreja inteira folheando a Bíblia. Aquilo eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Aquilo me chamou a atenção e é como se uma vozinha falasse para mim, filha, aqui está a verdade. É isso, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E aí eu tive assim a certeza de que aquela religião estava embasada na Bíblia de fato, que eu era um povo, uma igreja que estudava a Bíblia de fato. Então, quando eu ouvia o folhear da Bíblia na igreja e via aquilo... Aquilo foi te dando uma certeza. Foi a certeza que eu precisava de que ali estava a verdade. Qual foi a reação da sua família quando você disse, estou abandonando o catolicismo, a igreja luterana, e aí? Foi difícil, foi muito difícil, assim. Eu já estava morando em São Paulo e nessa ocasião já morava sozinha, morava em República, porque eu estava estudando e tal. Mas quando eu fui ao Paraná e comecei a falar do Adventismo, eu fui assim altamente criticada pela minha mãe, pelos meus tios, enfim, só não pelas minhas irmãs. Como eu e minhas 2 irmãs, a gente sempre teve um relacionamento muito próximo, sempre fomos muito amigas, apesar de eu ser bem mais velha que elas. Eu era meio mãezona, né? E eu comecei a contar para elas, elas se interessaram, e aí elas foram morar comigo em São Paulo, e elas fizeram os estudos bíblicos, e decidiram também se batizar e ser adventista. Mas na família, no restante da família, a resistência foi muito grande. Nós assim, sofremos muitos preconceitos, piadinhas, brincadeiras. Eu lembro de um dia que eu fui passar o Natal na casa da minha avó materna, e ali estavam todos os meus tios, meus primos. E o nosso Natal, ele não tinha nenhum culto, era uma ceia, onde todo mundo jantava junto, e aí todo mundo bebia bastante, porque como bons alemães, né, tinha o hábito do chopp, do vinho e de outras coisas, e se brincava muito, né, a família era muito alegre, dançava-se muito, aquelas músicas de bandinha alemã, e a gente ficava dançando, pulando, e esse era o nosso Natal, desde que eu me conheço por gente, né? E naquele Natal, na hora da refeição, eu propus uma oração. Nossa, foi assim, todo mundo ficou quieto, olhando para mim e para o Carlos, né? Que
já era nessa época meu marido. Aham. Como assim, oração? Uma novidade Né? total. Oração, né? A gente está comemorando o nascimento de Cristo, nós todos somos cristãos, não somos? Nossa, pegou muito mal, todo mundo ficou assim, olhando torto, né? Olha. E depois faziam piadas e outras coisas, então foi bem difícil esse momento. Luciana, você já buscava antes, você já tinha influências de outras religiões, Deus não era uma novidade na sua vida? O que você poderia dizer que mudou na sua vida depois que você se batizou na Igreja Adventista? Então, o que mudou é que, para mim, Deus passou a ser uma pessoa real, de fato, na minha vida. Eu tinha uma coisa meio mística de Deus, uma mesmo? imagem mística. A Igreja Católica pregava um Deus muito austero, digamos assim. Você tinha né? essa impressão? Eu sempre tinha muito medo do castigo de Deus, né? Uma coisa meio assim. E não se falava tanto do caráter de Jesus, mas da punição de Deus quando você erra, né? E as penitências, e confessar para o padre, e aquela coisa. Então, eu tinha muito medo de Deus. Olha só. E depois que eu passei a conhecer a igreja, eu vi que Deus era meu amigo, que Ele não está interessado em me punir. Ele está interessado a ter um relacionamento comigo e me fazer crescer. E quando eu erro, Ele está comigo e está tentando me ajudar. Essa visão mudou completamente, né? Então, a vida mudou, o sentido da vida mudou, porque é outro horizonte, né? Você olha para a vida de uma outra perspectiva, você é mais confiante, você pode ter, independente da situação que você esteja passando, as maiores dificuldades, você sabe que Ele está contigo, então a maneira de passar pelos problemas é muito mais leve, mais fácil, mais segura, né? Certo. Hoje faz quantos anos que você se batizou? Olha, que eu me batizei são 16, mas que eu sou adventista, que eu frequento a igreja, são 21. 21 anos. Quer dizer, é um tempo já de caminhada com Deus, Já. né? Nesse momento, nesse tempo todo que você teve, dessa proximidade mais com Deus, né, agora na Igreja Adventista, o que você poderia dizer que foi uma grande lição que Deus te ensinou nesses últimos 20 anos? Bom, eu acho que essa coisa do relacionamento com Ele, né, foi de toda essa caminhada, assim, tudo que acontece na minha vida, as propostas de trabalho, os problemas, alguma aprovação, sempre eu vou buscar Deus. Então, eu vou buscar através da oração, na leitura da Bíblia. Essa é o meu dia a dia, né? A maneira de educar os meus filhos, sempre pedindo a sabedoria e orientação de Deus. Esse é o meu dia a dia. Essa caminhada com Deus é uma vida só de felicidade? Não. A gente tem muitas provações também, né? A vida... Você consegue se lembrar de algum momento de uma provação muito grande, uma dificuldade que você teve que enfrentar? Tem muitas, muitas. Mas eu acho que um momento assim, que é difícil falar. Mas quando eu perdi o neném, não consegui falar. Não, desculpa, eu não... Desculpa, aqui, o bom desse programa, Luciana, é que a gente pode chorar aqui, a gente pode rir. Bom, o resumo é que, a despeito das dificuldades, né, que a gente tem que passar, Deus passa junto, né? Deus passa junto. Luciana, tem alguma coisa, algum momento, assim, vamos supor, algum lugar que te deixa mais perto de Deus? O que te faz se sentir perto de Deus? Sozinha no meu quarto. É mesmo? Você gosta de ficar sozinha no seu quarto. O que você faz sozinha no seu quarto? Eu gosto de ler a Bíblia, conversar com Deus. Eu tenho o privilégio de ter uma vista maravilhosa do meu quarto, uma lagoa linda e um verde maravilhoso, né? Os passarinhos, a natureza. Então, ali é um lugar bem especial. Legal. Luciana, fala pra gente também se você segue algum padrão de vida devocional. Você já disse que lê a Bíblia, que você ora e tal. Mas isso é uma rotina, é uma coisa assim que todos os dias você faz no mesmo horário ou... Sempre de manhã, já começo o dia fazendo culto familiar com os meus filhos, né? Você faz o culto com os seus filhos? Todos os dias, né? Antes deles irem para a escola, a gente se reúne, lê a Bíblia ou lê uma meditação relacionada a assuntos bíblicos. E aí a gente... eu pergunto se eles têm um agradecimento ou um pedido especial para aquele dia e a gente ora.
Que legal. Assim a gente começa o dia. Que bonito. E depois eu tenho meus momentos a sós também, né? Aham, durante o dia. Isso. Ai, que legal. Luciana, a gente vai fazer agora umas perguntinhas rapidinhas no nosso ping-pong. Fala pra gente o que te vem à cabeça quando você ouve a palavra vida. Vida. Deus. Deus. E sucesso? Deus também. Beleza. Beleza. Natureza. Natureza. Dinheiro. Bênção ou maldição. Depende como você usa. Perdão. Deus. Educação. Sabedoria divina. É. E pecado. É se afastar de Deus. Futuro. Nas mansões celestiais. Um privilégio. Ser cristã. Um pedido. Um pedido para Deus guardar a mim e minha família e as pessoas que são sinceras, que assim como eu um dia estive em dúvida, né, que posso encontrar a verdade assim como eu encontrei. Que bonito. Um medo. Medo de alguém da minha família se desviar dos caminhos de Deus. Uma grande verdade. Uma grande verdade, a palavra de Deus. Uma grande mentira. Uma grande mentira. Ai, mentira. Eu acho que é a ilusão que o mundo traz, né? Os prazeres do mundo. É uma grande mentira. Casamento. Harmonia, comunhão com Deus. Para ser casado, você precisa ter muita comunhão com Deus. E é o meu porto seguro. Tá ótimo. Morte. Morte, o que eu posso pensar de morte? Eu acho que é uma separação momentânea. Liberdade. Liberdade é não ter vício, não estar preso pelas garras do pecado. Você tem algum versículo bíblico que te acompanha sempre? Tem. Eu gosto muito do Romanos 8:28, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E é verdade, tudo que acontece na vida da gente, todas as coisas, boas ou ruins, a gente naquele momento pode achar que é ruim e no outro momento da vida você percebe que talvez não tenha sido tão ruim, você precisava passar por aquilo para crescer, para amadurecer, inclusive espiritualmente. Ou situações que são ruins de verdade, né, como a morte, coisas que, enfim, mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Isso eu tenho testemunhado. Luciana, A vida muito inteira. obrigada porque você veio aqui. Que Obrigada. Deus te abençoe e proteja muito você e sua família. Obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por ouvir essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.